Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores suspenses medievais já escritos, O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Mas, por baixo da trama de mistério, existe um verdadeiro campo de batalha de ideias filosóficas, e é isso que a gente vai desvendar aqui. Então vamos começar com uma provocação. Pensem nessa história como se fosse um grande tribunal filosófico. O caso em questão, uma série de mortes muito, mas muito bizarras no mosteiro isolado do século XIV. Só que aqui a pergunta principal não é só quem matou. O verdadeiro mistério é, afinal, o que é a verdade? E mais importante, como é que a gente faz para encontrar essa tal verdade? Para a gente conseguir entender esse caso tão complexo, a gente precisa conhecer os nossos 3 investigadores. Cada um deles chega na cena do crime não com uma lupa, mas com uma lente filosófica completamente diferente. E é justamente o choque entre essas visões que vai revelar a profundidade, que é, assim, impressionante da história. Primeiro, na nossa equipe temos o mestre da lógica, o próprio Aristóteles. Para ele, o universo não é um caos de jeito nenhum. Ele tem uma ordem, uma lógica interna, e a razão humana é a ferramenta perfeita para decifrar essa ordem. Um assassinato, nesse caso, não é só um ato de maldade. É uma quebra na harmonia do cosmos, um desequilíbrio. E a investigação? Bom, ela é o processo de usar a dedução e a observação para restaurar essa ordem e provar o poder do intelecto. Em seguida, entra em cena Michel Foucault, com um olhar bem mais desconfiado. Ele diria o seguinte: calma lá, não existe uma verdade pura só esperando para ser descoberta. O que a gente chama de verdade, na realidade, é uma construção. É aquilo que as estruturas de poder, como a igreja, o Estado, a ciência, definem como sendo verdade para manter o controle. Para Foucault, investigar não é descobrir, é vigiar. É transformar a vida das pessoas em algo a ser examinado e controlado. E por fim, o próprio autor Umberto Eco, que entra como nosso especialista em signos, em semiótica. Ele nos lembra que a gente vive num mundo de signos. Uma pegada na neve não é o cavalo, é um sinal do cavalo. O problema, segundo Eco, é que esses sinais podem nos levar para outros sinais e depois outros numa corrente que pode ser infinita, sem nunca chegar a uma realidade final, sabe? O mundo para ele é um grande labirinto de símbolos, e a tal da verdade pode ser só a gente lendo o mapa de um jeito errado. Bom, agora que as equipes estão formadas, vamos para a primeira pista do caso. É aqui que os nossos investigadores já começam a bater de frente. A cena da chegada no mosteiro já prepara o palco para esse grande debate. Olha só que incrível. O detetive da história, Guilherme de Baskerville, logo que chega, ele consegue deduzir a localização, o nome e até a aparência de um cavalo que ele nunca viu na vida, só lendo sinais na neve. Aristóteles com certeza ia aplaudir de pé, vendo ali a prova de que a razão pode sim desvendar a ordem do universo. Mas Foucault veria algo bem diferente. Ele diria que Guilherme não descobriu a verdade, ele a construiu usando uma técnica de poder, um olhar de vigilância que transforma o mundo num objeto de análise. É a sementinha do que Foucault chamaria de microfísica do poder, a mesmíssima lógica que séculos depois daria origem à polícia moderna. A investigação das mortes leva Guilherme e seu jovem aprendiz Adso direto para o coração do poder daquele mosteiro, uma biblioteca gigantesca, famosa por ser a maior de toda a cristandade. Só que ela também é um labirinto, e o mais importante, a entrada é proibida. Só o bibliotecário e o assistente podem entrar. Ou seja, ela não é só um lugar cheio de livros, é o centro de controle da informação, uma fortaleza para proteger uma verdade muito específica. E aqui a coisa fica muito interessante na forma como Eco e Aristóteles enxergam esse labirinto. Para Aristóteles, ok, é um desafio enorme, mas é um desafio lógico. É um quebra-cabeça que tem solução. Uma desordem que a razão foi feita para colocar em ordem. Já para o Eco, a biblioteca é uma metáfora aterrorizante do próprio universo. Um sistema de sinais apontando para mais sinais, onde é possível se perder para sempre. A lógica do Guilherme é só um dos muitos caminhos ali dentro, e não necessariamente o caminho que leva à verdade. Depois de muito investigar, Guilherme finalmente descobre que todos os assassinatos estão ligados a um objeto específico, um livro perigosíssimo que a abadia tenta esconder a qualquer custo. A arma do crime não é um punhal, não é veneno no vinho, é o conhecimento. Mais especificamente, o conhecimento sobre o riso. Os monges estão morrendo porque estão lendo um livro proibido que, olha a ironia, é justamente o 2º volume da Poética de Aristóteles. As páginas foram envenenadas pelo bibliotecário cego Jorge de Burgos. Ele acredita que o riso é uma força do diabo, uma ameaça terrível à seriedade e ao temor a Deus. Do ponto de vista de Aristóteles, esse é o crime supremo. Não só contra as pessoas, mas contra a própria razão.
O medo do Jorge de Burgos é que, se as pessoas puderem rir de tudo, até das coisas mais sagradas, elas vão deixar de temer a Deus e toda a estrutura de poder da igreja vai desmoronar. Mas para a filosofia aristotélica, o riso, assim como a tragédia, é uma ferramenta de catarse, um jeito de encontrar o equilíbrio ético. É uma expressão da nossa racionalidade. E essa parte ilustra o conflito central de um jeito brilhante. Foucault diria que a discussão aqui não é se rir é bom ou ruim, a questão é poder. Quem tem o poder de decidir o que pode ser dito, o que pode ser lido, o do que se pode rir? Ao envenenar o livro, Jorge de Burgos está exercendo um poder absoluto de decidir quem vive e quem morre para proteger o que ele considera a verdade. É exatamente o mesmo tipo de poder que o inquisidor, Bernardo Guy, usa para queimar pessoas na fogueira. Tanto Jorge quanto Bernardo são guardiões de uma verdade que só se sustenta eliminando qualquer um que a questione. O confronto final sobre esse livro tão perigoso leva ao clímax trágico da história. E é aí que a batalha de ideias se torna, literalmente, uma batalha de fogo. Na luta final entre Guilherme e Jorge, lá no coração do labirinto, uma lamparina cai. E o fogo se espalha de um jeito incontrolável. A biblioteca inteira, aquele repositório de séculos de conhecimento, de tesouros da antiguidade, de sabedoria medieval, de ideias salvas e de ideias proibidas, tudo é consumido pelas chamas. A memória do mundo virá cinza. E aqui vem o ponto crucial. Guilherme acreditava que estava desvendando uma única trama diabólica, um plano mestre do Apocalipse. Mas, no final, Humberto Eco nos revela que não havia plano nenhum. As mortes foram uma sequência de acidentes, de medos, de interpretações erradas de sinais. Guilherme, com toda a sua lógica brilhante, estava na verdade caçando um fantasma que ele mesmo criou. No fim, depois do fogo, tudo que sobra são fragmentos, memórias e os nomes das coisas que não existem mais. A busca pela verdade absoluta levou à sua completa destruição. Depois do incêndio, que conclusão os nossos investigadores filosóficos podem tirar? O que a gente aprende com as ruínas e com as cinzas? Apesar dos métodos diferentes, os três chegam a uma conclusão bem parecida. Aristóteles veria a tragédia como a prova de que a lógica, por mais poderosa que seja, pode ser derrotada pelo fanatismo. Foucault diria que o fogo não libertou o conhecimento, só trocou um sistema de controle, o da censura, por outro, o do esquecimento. E Eco nos daria a lição final. Guilherme até resolveu o caso, mas partindo da premissa errada de que existia um grande plano. No fim das contas, todos eles concordam num aviso poderosíssimo que ecoa até hoje. Muito cuidado com qualquer pessoa que afirme ser dona da verdade final, da verdade absoluta. Seja através do dogma religioso como Jorge, da punição do Estado como inquisidor, ou até mesmo de uma confiança cega na própria lógica como o próprio Guilherme demonstrou. A certeza absoluta, o fanatismo pela verdade, só leva às cinzas. Isso nos deixa com uma pergunta profunda e até meio desconfortável, né? Se a busca por uma certeza, por uma única verdade, só acaba em destruição e perda, qual é a alternativa? Será que a gente deve simplesmente desistir de buscar conhecimento? A história sugere que a resposta não está em encontrar uma verdade final, mas sim em valorizar o processo, a busca contínua. O que nos resta é o diálogo, a humildade de aceitar a dúvida como uma parte essencial do conhecimento e a habilidade que Guilherme tentou ensinar a Adso. Aprender a interpretar os sinais frágeis do mundo ao nosso redor, sempre com a consciência de que eles podem desaparecer a qualquer momento. E aí, essa análise despertou novas ideias? Se sim, a gente adoraria saber quais são aí nos comentários. Por favor, considere se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com outras pessoas que também gostam de mergulhar fundo assim nas histórias. Um abraço e até a próxima!